Livro Vivendo pela Fé, capítulo 39. O que é o Evangelho? Esta pergunta é respondida em poucas palavras pelo apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Mas a resposta é tão abrangente que levará toda a eternidade para sondar a profundidade do seu significado. Existem dois pontos principais. Primeiro, salvação do pecado. Segundo, o poder de Deus exercido para realizar essa salvação. Vamos considerá-los brevemente em ordem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque revela a justiça de Deus. Isso mostra que é a revelação da justiça de Deus que traz a salvação. É a justiça de Deus que salva do pecado. Visto que a injustiça é pecado, 1 João 5,17, e o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, evidentemente, a justiça é a obediência à lei de Deus. Os seguintes textos também mostram isso. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Visto que o pecado é a transgressão da lei, então salvá-lo do pecado da transgressão da lei é torná-lo obediente à lei, um cumpridor da lei. Portanto, o Evangelho é a revelação do poder de Deus para operar a justiça em você, para manifestar a justiça na sua vida. O Evangelho proclama a perfeita lei de Deus e contempla a perfeita obediência a ela. Mas é necessário o poder de Deus para que atos de justiça possam ser revelados em sua vida. Sua força é completamente insuficiente. Isso é facilmente percebido quando você reconhece que tipo de justiça deve ser revelada na vida. O texto introdutório diz que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é estabelecida em sua lei. Isaías 51, 6, 7. Agora, quem pode produzir a justiça de Deus? Quem pode produzir obras tão justas quanto aquelas que Deus faz? Obviamente, apenas o próprio Deus. A lei de Deus estabelece o caminho de Deus. Salmos 119, 1, 2. Mas o Senhor diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Portanto, o seu esforço para guardar os mandamentos de Deus estará tão distante deles quanto a terra dos céus. Todos estão caídos. A obra do Evangelho é elevá-lo a um lugar à destra de Deus. Mas você pode elevar-se da terra ao céu? Você pode facilmente erguer-se da terra para o sol, colocando as mãos sob as solas dos pés e levantando, assim como pode elevar-se à altura da exigência dos mandamentos de Deus por suas próprias forças. Você sabe que quando tenta se levantar colocando as mãos debaixo dos pés, você está apenas se segurando para baixo. E quanto mais se levanta, mais o seu peso pressiona para baixo.
Assim é com todos os seus esforços para tornar-se o que a lei de Deus exige. Você está apenas aumentando a sua culpa, pois todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Isaías 64:6. Aquilo que você faz de si mesmo provém do eu. É egoísmo, e o egoísmo não tem lugar no plano da salvação. O que é do eu é de Satanás. É totalmente mau. Ver Marcos 7:21-23. O Evangelho se propõe a salvá-lo de si mesmo. Portanto, se você pretende fazer por si mesmo a obra que Deus requer, total ou parcialmente, então você está a pretender fazer o melhor que pode para frustrar o plano de Deus. Muitos fazem isto de forma ignorante, mas o resultado é o mesmo. A razão pela qual os judeus procuraram estabelecer a sua própria justiça é porque eram ignorantes quanto à justiça de Deus. Romanos 10:1-3. Se perceberes a infinita profundidade, altura e largura do caráter de Deus, que é resumido na sua lei, verás facilmente que nada menos que o poder de Deus pode produzir esse caráter em você. Somente o próprio Deus pode fazer as obras de Deus. Assumir ser capaz de executar as obras justas de Deus é fazer-se igual a Deus. E esse é o próprio mistério da iniquidade. A obra do Evangelho é substituir a sua injustiça pelas justas obras de Deus. É operar em você as obras de Deus e fazer com que os pensamentos de Deus sejam os seus pensamentos. É salvá-lo de toda a injustiça, libertá-lo deste vil mundo presente para redimi-lo de toda a iniquidade. Esse é o resultado. Por que meio isso deve ser realizado? Pelo poder de Deus. Devemos saber o que é esse poder e como ele é recebido. Logo após a declaração de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o apóstolo nos diz como podemos conhecer o poder. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Ou seja, o poder de Deus é visto nas coisas que Ele criou. A criação revela o poder de Deus, pois o seu poder é poder criador. O facto de Deus criar é o que o distingue como o único Deus verdadeiro. Diz o salmista: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Salmos 96, 4 e 5. Novamente lemos: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz. Logo há rumor de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Jeremias 10, 10-13. Salmos 33, 6 e 9 nos diz como o Senhor fez os céus e a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Porque falou e foi feito, mandou
e logo apareceu. Eles foram feitos pela sua palavra. Quando Deus fala uma coisa, aquilo que é descrito ou chamado já existe nessas próprias palavras. Assim é que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Se você chama algo que não é como se fosse, isso é uma mentira. Mas não é assim quando Deus fala, pois a sua própria palavra faz com que ela exista. Quando Ele fala a palavra, lá está o que é dito. Ele falou e foi feito. A mesma palavra que cria também sustenta. Em Hebreus 1:3, lemos que Cristo, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O poder criador da palavra de Deus é visto na manutenção da terra e dos corpos celestes e no crescimento de todas as plantas. Também é visto na palavra do Senhor, por intermédio do profeta Isaías. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ela chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Isaías 40, 25 e 26. A razão pela qual a palavra pode fazer todas essas coisas é porque a palavra de Deus é viva. Sendo o sopro de Deus, ela contém a natureza incorruptível de Deus, de modo que o seu poder nunca diminui. Isaías 40 é totalmente dedicado a revelar o poder de Deus. A palavra pela qual todas essas coisas são sustentadas é proferida nos versículos 7 e 8. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O apóstolo Pedro cita essas palavras e acrescenta: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 de Pedro 1:25. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e o poder de Deus é apresentado, criando e sustentando a terra. Portanto, o Evangelho é o poder criador de Deus, exercido para salvá-lo do pecado. Assim o apóstolo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. A obra da redenção é a obra de produzir uma nova criação, novas pessoas, novos céus e nova terra, pela mesma palavra que criou todas as coisas no princípio. Que maior encorajamento pode Deus te dar do que este? O poder que opera em você para fazer o que é agradável aos olhos do Senhor é o mesmo poder que criou os céus e a terra e que os sustenta. Por que haveria algum desencorajamento? Lembre-se de que aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas 1:24. Amém.